Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro mensal aqui no Ponto Tremp, que nessa temporada está falando sobre empreendedorismo, sempre recebendo 2 convidados para discutirmos sobre alguma maneira de empreender. Hoje falaremos sobre intraempreendedorismo, ou empreender dentro da empresa, como funcionário de uma organização. O termo intraempreendedorismo surgiu nos anos de 1980, mas apenas nos últimos anos vem ganhando uma visibilidade com as discussões em torno do empreendedorismo e das suas diversas maneiras de se manifestar. Sabendo que ter uma atitude empreendedora é um reflexo do comportamento do indivíduo, da sua forma de pensar e ver o mundo por uma ótica de oportunidades, com essa perspectiva, tem um comportamento transformador em seu ambiente de trabalho, indo além das atribuições pré-estabelecidas. Mas quais as vantagens para a empresa e para o colaborador que o intraempreendedorismo pode trazer? Qual o ambiente adequado para um profissional com essa atitude prosperar? Questionamentos instigantes que procuraremos responder de maneira objetiva. Para tanto, estou recebendo aqui hoje a administradora e presidente da ABRH seccional aqui da Paraíba, Patrícia Queiroz. Patrícia, muitíssimo obrigado por você disponibilizar o seu tempo e poder compartilhar um pouco das suas visões aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ronaldo. Eu que agradeço aí o convite. É um prazer, uma honra para a gente estar aqui batendo um papo como esse, né? Sobre assuntos tão atuais dentro das organizações. Só tenho a agradecer aí o convite. Muito obrigada. Também estamos recebendo a administradora e gestora da Recrutaí, Carol Branco, a quem eu também estendo a minha gratidão pela sua disponibilidade. Carol, seja também muito bem-vinda aqui ao canal. Obrigada, Ronaldo. É um super prazer. Como a Patrícia disse, né, são temas atuais, necessários, reais e que instiga aí esse papo de hoje, porque a gente precisa muito falar sobre isso. Gente, para a gente começar, né, esse nosso bate-papo, a primeira coisa é que eu gostaria que vocês pudessem caracterizar o perfil de uma pessoa com essa postura intraempreendedora, ou seja, um profissional que consegue empreender no seu ambiente de trabalho. Fiquem à vontade aí. Bom, a gente costumava muito ouvir falar daquele funcionário, aquele colaborador que vestia a camisa. Eu acho que esse é um dos primeiros sinais, né, já das antigas, que a gente observa isso. Porque o empreendedor, ele é uma pessoa inquieta. Ele é uma pessoa que, assim, ele quer fazer mais do que pede a ele. Então, essas características que ele não sabe, ele tem essa desenvoltura empreendedora, essa competência, mas ele vai estar inquieto com algo, né? Então, eu acho que dentro das organizações, sem fazer nada, a gente já percebe, já encontra alguns rostinhos com essas características, não é mesmo, Carol? O que é que você me diz? Essa é uma característica muito marcante. Eu acho que uma coisa muito forte também, né, dentro do empreendedor, né, porque é uma característica empreendedora, como o Ronaldo falou, é o empreendedor como funcionário dentro da empresa, né? Tem um inconformismo muito grande, né? Uma pessoa que ela não se conforma com o status quo, com ver aquelas situações, enxerga oportunidades onde ninguém mais vê. Então, aquelas situações onde sempre foi feito assim, tá tudo bem assim, né? Às vezes a gente brinca com assim, né? Nasci assim, vivi assim, veio assim. Isso não é uma coisa que cai muito bem quando a pessoa é uma intraempreendedora, não. Então, tem um senso de inconformismo, um olhar aguçado para oportunidades, né? Para problemas que estão ali, e uma vontade muito grande de execução, de resolver aquilo. E não só de apagar incêndios, né? Então, de realmente resolver e trazer soluções, né? Trazer soluções de verdade ali para o dia a dia. Então, é uma característica muito forte, né? Esse inconformismo e enxergar oportunidades onde talvez outras pessoas não tenham de, né, transformar, de estar um passo à frente. Isso com a característica da execução, da conclusão da ação, que eu acredito que é muito forte
Não existe nenhum empreendedor que fica só no ciclo, no processo. Só na ideação, precisa né? dar resultado, né? Ele precisa dar resultado. Então, é muito comum também uma característica. No caso do empreendedor fora da empresa, se ele não der resultado, ele não fatura, né? A empresa dele não gera grana e ele não consegue manter a empresa existindo. Mas essa característica no empreendedor, ele acontece, né? Não é uma nota fiscal, mas a pessoa se realiza através de projetos concluídos, projetos entregues, reconhecimentos ali. Então, é bem um perfil intraempreendedor que a gente pode ver nas pessoas. Eu até também acrescentaria, né, que os empreendedores, eles são pessoas que você consegue perceber nelas que elas são abertas à mudança, né? Elas são pessoas que são proativas, elas, como vocês bem colocaram, né, que elas estão abertas, atentas aos problemas, não apenas para resolver o problema, mas para identificar a causa daquele problema e solucionar. E até se antecipar em perceber esses problemas, né? Elas conseguem ver tendências, coisas que ainda não estão acontecendo, mas que podem acontecer. Exatamente. Então, assim, isso é um perfil que às vezes a gente não compreende ou não valoriza de cara, né? Até mesmo porque às vezes os líderes, os gestores, eles temem que essas pessoas sejam até mesmo um pouco insubordinadas, né? De não seguir tanta a regra. Então, diante disso, quais são os benefícios que um colaborador com essa atitude ele traz para a empresa, na visão de vocês, para que o gestor não tema ter na sua equipe pessoas com essa visão, com essa postura? Vou daqui, Paty, agora, começando. Bom, a gente vai alternando, a gente vai alternando aqui. Bom, como eu disse, assim, né, são pessoas de alta performance, né, que performam, que encontram oportunidades, sejam essas oportunidades problemas, sejam tendências, como a Patrícia falou, coisas que ninguém estava vendo ali. Então, o maior benefício para qualquer gestor é você ter o seu time gerando valor, né? Eu brinco que quando o gestor tem um time que gera valor, a gente não precisa fazer nada. Que é o sonho de cada gestor. Lógico que gestor não fica sem fazer nada, mas é um super desafio também liderar times de pessoas extremamente de alta performance, comprometidas, que buscam, que desenvolvem sua capacidade cognitiva, porque estão sempre atrás de coisa nova. Então, o trabalho do gestor, idealmente, dessas pessoas, é mantê-las motivadas e dar pista para voo. Porque não adianta a gente cortar, né? Se a gente corta uma pessoa que tem esse gás, você perdeu ali o talento, a característica dessa pessoa. Então, a grande vantagem é resultado. Resultado focado em resolução de problemas reais ou enxergando até a oportunidade que as pessoas não veem, né? Uma empresa, ela nasce quando a gente olha o empreendedorismo fora, quando você olha o mundo e diz, aqui tem uma oportunidade e não tem ninguém fazendo nada ali. Dentro das empresas é da mesma forma, né? Então, alguém olha ali e isso está acontecendo de novo. E a gente não pode dar o mesmo remédio, senão a gente vai ter o mesmo efeito. Então, os intraempreendedores, eles são quase uma indústria de farmacêutica. Eles encontram novos remédios, né? Para tratar doenças antigas. Eu sempre falo isso, né? Eu estou no meio das startups de tecnologia e eu sempre falo isso. As pessoas... a gente não tem mais tempo de ir dando step by step. Né? Se você tem uma característica da sua empresa da década de 1920, massa! Pega uma solução digital e já vem para a área de agora. Não dá para ir 1930, 1940, não dá. A gente tem que dar esse pulo. E eu acredito que é isso, assim. Além de ser... muito motivador, né? Você ter outras pessoas do time olhando, puxa, essa pessoa tem um push diferente. Resultado. E aí, com resultado, né? Fica mais... E quando a gente fala em resultado, Carol e Ronaldo, a gente não fala aqui só do resultado financeiro, né? Porque, lógico, as empresas estão focando no resultado financeiro também.
Mas você ter pessoas com esse perfil na equipe, ela gera um resultado de engajamento da equipe muito maior. Né? A gente sabe que temos diversos perfis dentro das empresas. Então, quando a gente tem uma pessoa com esse perfil, como ela falou, o sonho de muitos gestores seria ter vários, né? Com esses perfis, não porque ele não ia ter trabalho, mas porque teria um engajamento maior. Isso gera um resultado não monetário, um resultado de satisfação, de senso de pertencimento na equipe gigantesco, porque é aquela característica que a gente falou no começo. Se ele está inquieto, né? Se aquela pessoa está inquieta com algo, vai atrás, tem aquela característica de executar, de concluir, de entregar. Então, assim, cada projeto entregue é uma conquista muito grande, né? Isso gera muito valor monetário, lógico, resultado monetário para a empresa, mas principalmente o resultado de realização, né? Aquele não monetário que a própria equipe puxa para a gente seguir lá. E entra aquele espírito competitivo, né? Puxa, na próxima vez vai ser ainda mais rápido ou melhor, enfim. Então, eles começam a eleger outros critérios para tornar a coisa ainda mais dinâmica. Então, isso faz um movimento e traz uma oxigenação dentro das organizações muito bom, né? Traz um novo. Às vezes a gente um novo colaborador, ele traz um oxigênio novo para dentro da instituição, sem dúvida. Mas se eu tenho uma pessoa com essa característica, essa oxigenação ela é renovada constantemente. A cada projeto, a cada desafio. E tem uma coisa, a gente tem que estar atento. Não dá para deixar essa pessoa, como a Carol falou, sem desafios, porque aí isso desmotiva, né? Então ela vai estar sempre procurando, não dá para a gente cortar as asas. Eu costumo até dizer assim, é muito mais fácil a gente puxar um pouquinho o carro que está acelerado do que ficar empurrando um carro parado, né? Então, lidar com essas pessoas que estão sempre à frente das outras, da maioria, né, do seu tempo, sempre inclinado em ver coisas novas, em fazer coisas novas, executar de formas diferentes o seu trabalho, sem dúvida isso só tem a somar e a trazer mais valor para as organizações. Oi, desculpa, Ronaldo. Não, é que eu ia falar um pouquinho, Carol, né, que nesse tempo onde tudo está se transformando rápido, onde as empresas carecem de inovação, de estar sempre mudando, seja em virtude da tecnologia, seja em virtude da concorrência que vem de todos os lados, né? Com as startups que vêm concorrentes fora da sua zona de atuação, de repente aparece um concorrente, você ter uma pessoa ou você ter pessoas dentro da sua equipe que tenha essa postura aberta, disponível, de fazer as coisas novas acontecerem, de transformar, como bem Carol disse, né? De trazer remédios novos para doenças antigas, né? Isso é muito valoroso. Isso como eu gosto sempre de falar, né? Que hoje em dia o diferencial está nas pessoas, não nas tecnologias que uma empresa dispõe, porque as tecnologias estão virando commodities e as pessoas é que fazem as diferenças. E uma pessoa com essa postura é um diferencial imenso para qualquer time. Exato, e assim, nesse ponto das tecnologias, né, quem escolhe a tecnologia a ser usada? Outras pessoas. Então, a depender da visão dessa pessoa, ela vai escolher a tecnologia errada. É errada para a situação, para o contexto. Acho que todo mundo tem a sua tecnologia esperando para ser encontrada, mas você precisa ler bem o cenário, ler o que seu time precisa, ler o que sua empresa precisa para escolher qual é a melhor, né? Porque tem a melhor para mim, tem a melhor para a tem a melhor para você. Depende do nosso cenário, do que a gente quer alcançar como equipe, mas complementando, assim, acredito também que ajuda muito, né, qual é o benefício de ter um empreendedor, que intraempreendedor, normalmente eles são lideranças emergentes, né, então, aquelas pessoas que não têm o título, não têm o cargo, mas claramente os outros enxergam ele como líder, que faz o movimento, né, e é muito importante, porque acabou há muito tempo essa história do líder centralizador, que tudo passa por ele, que conta de tudo, né? Então, a gente precisa, enquanto time, ter pessoas que consigam engajar, que consigam fazer o movimento, que consigam liderar e que a gente consiga repartir esse bolo tão legal que é o bolo da liderança, né? Então, eu tenho um cargo, eu tenho um papel ali dentro, eu tenho certas responsabilidades, mas liderar, mover, eu posso dividir aquela coisa bem grande e dar uma cápsula para cada um. E cada um pode ser
né, intraempreendedor e pode ser essa liderança emergente num tema que tenha mais a ver ali com as suas habilidades. E isso é um ganho enorme, né? Porque a gente, a pirâmide é assim, né? Por mais que a gente esteja tendo mais estruturas horizontalizadas, a gente ainda tem, né, uma hierarquia, enfim. Quanto mais a gente repartir, melhor, porque é humanamente, né, impossível você fazer com excelência tudo. E quando você traz mais pessoas para essa dança, você começa, né, a construir algo excelente horizontalmente. Então, os empreendedores normalmente são lideranças emergentes. O time vê ele como, poxa, essa pessoa pode fiar atrás dela que eu vou, né? E a gente pode perceber muito isso, Carol, agora nesse período de pandemia que a gente teve, né, onde a gente teve muitos líderes emergentes com essas características, inclusive até substituindo algumas lideranças. Tiveram várias empresas que tiveram situações em que eles substituíram suas lideranças, né? E exatamente porque algumas pessoas que não têm essa característica, numa situação de pressão como foi a pandemia, travam. Elas paralisam, não conseguem pensar em soluções. Já pessoas com esse perfil, não, elas conseguem, mesmo diante de situações de muita pressão, de muita escassez, vamos dizer assim, de recursos, elas conseguem pensar em soluções, elas conseguem motivar o time, elas conseguem engajar todo mundo em prol de uma solução. Ronaldo, eu acho que a Carol ficou congelada para mim, tá para você também? Tá. Será que ela vai voltar? Deixa eu ver aqui um pouquinho. Passei zap aqui para ela, mas ela ainda não olhou. Sim. Acho que deve ter caído a internet dela. A internet, Coisas da tecnologia. A gente hoje está tão dependente da tecnologia, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto assim, se não fôssemos nós, a coisa não acontece, né? Porque se é para falar e não tem um microfone, a gente abre a boca e fala, né? E a gente tem que ter uma resiliência, né? Porque tem tudo vai acontecer do jeito que a gente quer. A tecnologia tem hora que nos passa uma rasteira e a gente tem que se virar, né? Pois é, a gente escuta. Ó, Carol está voltando. Está conectando aí novamente. Vamos ver agora. Vamos ver. Voltei. Welcome back. Faltou luz aqui em casa. Uau! Então, vou continuar aqui, certo? Isso aí o pessoal da edição consegue resolver. Mas, gente, vocês começaram já até a entrar aí numa outra questão que eu trazia aqui para a gente, nosso bate-papo, que era os benefícios, né, que uma pessoa que tem essa postura, né, de ser um intraempreendedor, quais os benefícios que ele traz para a carreira dele, né? Mas Carol aí já deu um grande spoiler que são lideranças emergentes, são pessoas que normalmente vão trilhar esse caminho. Mas eu queria trazer uma pitadinha diferente aqui, porque a gente também sabe que as novas gerações tem muita gente que não quer ser líder, entendeu? Então, nem todo mundo que vai ter essa postura intraempreendedora vai querer assumir uma posição de líder. Então, com essa pitadinha a mais, né, a gente poder visualizar quais seriam esses benefícios que trariam para a carreira de uma pessoa com essa postura intraempreendedora. Então, a gente falou, né, dessa questão da liderança, como a Carol trouxe, mas tem a questão dos desafios, né? Essas pessoas, elas normalmente são muito movidas por desafios. E uma das características muito da
dessa geração que abraça esse perfil, que não tem interesse em ser líder, é trabalhar por job, como a gente fala, ou por projeto, né? Então, assim, normalmente elas abraçam vários projetos diferentes, em momentos diferentes, e o que deixa essas pessoas realizadas é a conclusão, ver o filho nascer, ver a visão desse sucesso. Então, pessoalmente falando, como carreira, o desafio maior é entregar, é conseguir entregar aquele resultado. Então, muitas vezes dentro das empresas, isso acontece muito nas empresas de tecnologia, eu acho que Google e Facebook trouxe isso muito à tona, mas existem várias startups, como a Carol até comentou, que trabalham assim, o foco dela é trabalhar por projeto. E aí tem gente, esse projeto eu me identifico, eu vou e trabalho, aquele eu não me identifico, vou trabalhar com outro. Então, isso vai dando flexibilidade também na carreira que ele quer seguir, na trilha que ele quer trilhar, né, no seu desenvolvimento profissional. Eu coloco muito isso, né, de que as pessoas que não querem assumir uma postura de liderança, de ser um gestor de equipe e que tem essa postura intraempreendedora, é um profissional que está muito mais preparado para o futuro do trabalho, né, como tanto se fala que o trabalho vai ficar cada vez mais para o projeto, ele vai ser cada vez mais direcionado para você compor uma equipe, chegar lá, realizar alguma coisa e ir para outro projeto. Essas pessoas elas vão estar muito mais preparadas para isso, para esse novo modelo de trabalho que se desenha para o futuro, ou pelo menos que se projeta como uma das possibilidades de futuro. Não é, Carol? Então, eu vou me estender um pouquinho na resposta, e se eu viajar muito, vocês me puxam. Mas olhando, porque a gente precisa olhar o movimento, né? Tem um gráfico muito legal, que depois a gente pode procurar ele para deixar no link aqui do vídeo, que ele mostra a evolução da característica do perfil do funcionário ao longo das gerações, desde a Revolução Industrial até chegando à Indústria 4.0 e a próxima. E aí ele divide em 4 níveis, né? O nível 1 da alta liderança, o nível 2 ali da gerência, enfim. E aí você tem a base da pirâmide, os operacionais, com o grande, uma faixa desse tamanho e lideranças desse tamanho, né? E aí, com isso, vai passando a evolução que acontece. Você tem, na verdade, sumindo essa parte mais operacional e ficando ali os níveis médio, de alta gestão e técnicos quase que iguais. Aí a primeira leitura, quando eu vi isso, eu falei, quando eu vi isso em 2017, acho que é a primeira vez, eu falei, danou-se, veio um ditado, né, como é que pode? Tem cacique igual a índio, assim, o que é que está acontecendo? E o que é que estava acontecendo, né? A gente está tendo uma caminhada para um trabalho intelectual. Então, cada vez mais seres humanos estão fazendo trabalho de seres humanos, usando o cérebro. Então, a gente tem uma mudança também no papel da liderança. Então, não é só liderar equipes, né? Ou não é mais liderar equipes, é liderar o que a Patrícia estava falando, projetos, entregas. E quando você tem um conjunto de pessoas que têm intelectualmente e formação... formação aí eu não estou falando de diploma não, porque a formação também vem mudando, né? O pessoal assiste ali umas 180 horas de YouTube, aprende a programar uma linguagem de programação e vira programador sem nunca ter passado por uma faculdade. Existem hoje profissões que é possível isso, existem outras que não, que tem que, né? Enfim, realmente você tem que fazer o que a gente já conhece ali, o caminho que a gente já conhece. Então, a gente tem, como a Paty falou, nesses novos modelos de gestão, dos squads e tudo mais, que você lidera ali por um conjunto de características. Então, esse mês eu sou a líder, na outra eu não sou, e aí você vai, né, construindo. Então, eu acredito que essa nova geração ela está muito mais alinhada com essa nova liderança, essa liderança momentânea, essa liderança porque ela tem ali os pontos necessários para aquele projeto, para que ela seja uma referência, ora porque ela gere melhor, ora porque tecnicamente ela tem mais condições, depende da demanda. Então eu enxergo muito dessa forma e eu acho que é um movimento natural dos tipos de negócio, da forma. Hoje a gente fala do RH ágil, fala das metodologias ágeis, né? Isso, Patrícia, é muito interessante, né, o que Carol estava colocando,
porque esse conceito de intelectualidade, né, que durante muito tempo a gente entendeu a intelectualidade como o acúmulo de conhecimento, nesse tempo onde se gera tanta informação, a intelectualidade ela não pode mais ser entendida como acúmulo de conhecimento, porque ficou impossível a gente acumular a quantidade de informação que é gerada no mundo de hoje. Então, a intelectualidade, né, que Carol bem colocou, é essa capacidade que as pessoas têm de saber usar, né, todos os conhecimentos, saber usar as ferramentas que estão à sua disposição para poder gerar algum tipo de resultado. Então, o entendimento de intelectualidade ele mudou no transcorrer do tempo justamente por essa mudança de mundo, onde a quantidade de informação gerada ela se tornou impossível de você acumular conhecimento diante de tanta informação. Na verdade, eu acho assim, a gente tem a gente está sofrendo um tsunami de informações, né? Mas aí a questão do intelecto é exatamente transformar todas essas informações que a gente é bombardeado o tempo inteiro em conhecimento e de forma lapidada. E aí essa competência ela vem sendo refinada, né, para que realmente a gente consiga ir direcionando. E aí é como você falou, não é o momento de acumular conhecimento. Eu sei dessa informação, vou guardar para mim e pronto. Não, muito pelo contrário, a gente tem e tem se percebido no cenário atual que quanto mais você compartilha conhecimento, quanto mais você faz esse conhecimento se propagar, mais você ganha, né? Mais você cresce, maior é o efeito, né, daquele conhecimento que você compartilhou. Então, assim, é uma bomba atômica. Quando a gente realmente consegue desenvolver essa competência, a gente consegue ter uma potência, assim, inimaginável. E tudo isso que a gente fala só reforça, né, que esse perfil do intraempreendedor, ele precisa estar cada vez mais presente dentro das empresas. Os profissionais precisam se apropriar cada vez mais desse perfil, porque é o que se está se desenhando para o futuro do trabalho, né? Como bem a gente falou aqui, como Carol colocou, né, desse achatamento dessa pirâmide, né, que o rumo dela está virando cada vez mais meio e a base está bem subindo e virando meio. Então, esse é o grande diferencial. A gente veio falando, né, sobre esses benefícios, sobre essa importância que a gente não pode inibir, né, esse profissional de ter essa postura mais intraempreendedora. Carol também já falou um pouco, né, que você não pode deixar esse novo profissional sem desafios. Mas o que mais pode ser feito para que a gente possa melhor aproveitar um profissional como esse dentro de uma equipe, dentro de um time? A gente tem que dar desafios para ele, mas o que mais a gente pode fazer? Porque eu fico pensando até que, às vezes, quando a pessoa é muito jovem e tem essa postura, ela pode ir com muita ansiedade, né? E querer fazer as coisas numa velocidade que não é a mais devida. Como é que vocês enxergam aí que outras questões a gente poderia elencar aqui que pode ser feito para melhor estimular o aproveitamento dessas pessoas com essa postura intraempreendedora? Quem vai primeiro? Vai, Carol. Eu acho assim que a gente também, como olhando do olhar da empresa, né? A gente precisa aguçar muito o nosso olhar para identificar quem é essa pessoa. Eu trabalhei muito tempo em multinacionais e eu posso dizer, na minha experiência, e olhando muitas localidades, que a gente tem uma tendência muito grande de reconhecer o bombeiro, né? O apagador de incêndio. Aquela pessoa que deu problema, aquela pessoa, você conta com ela, ela faz de tudo, se mata, sua tudo, ela está sempre apagando os incêndios.
E às vezes passa despercebido para a gente aquela pessoa que trabalha de uma forma que ela prevê incêndios, ela não deixa os incêndios acontecer. E normalmente é aí que estão os intraempreendedores. Então a gente acaba dedicando mais tempo, mais reconhecimento, ou até às vezes mais investimento nas pessoas que estão mais em evidência. Estão mais em evidências porque elas estão sempre resolvendo crises ali, coisas que acontecem, que é normal do dia a dia, e que essas pessoas são importantíssimas também. A questão é a gente não estar dedicando tempo às pessoas que estão fazendo com que os problemas não aconteçam, que incêndios não aconteçam. Então, esse, para mim, é um ponto de atenção, antes de entrar na pergunta, na resposta aí para Ronaldo especificamente, porque a gente tende a não ver essa pessoa, né? Vocês já escutaram, quem é DRH já escutou, a gente gasta mais tempo com as pessoas que não estão performando, que não estão seguindo os combinados, que não estão ali sendo de acordo com que a expectativa, do que com os bons. Qual é o benefício de ser a pessoa que está performando, que mais trabalho? Essa pessoa entrega tudo, dá mais trabalho para ela. Essa pessoa entrega tudo, dá mais trabalho para ela. E o meu tempo de feedback, de acompanhamento, de vamos fazer um plano, tá com quem não está conseguindo. O que eu quero dizer é que não precisa dar... o certo é dar mais tempo para um para outro. O certo é a gente dividir esse tempo igual. Porque cada um precisa de um nosso tempo com um olhar diferente, né? Então, enquanto empresa, cuidado para a pressão, a loucura do dia a dia, não deixar da gente ver as pessoas que têm talentos especiais, que estão pensando na frente e não pagando aquele incêndio do dia a dia. Dito isso, eu acho que já é um grande passo para manter essas pessoas motivadas, elas saberem que a gente enxerga elas, né? Então, elas saberem que a gente enxerga elas. E existe um potencial cognitivo muito grande em pessoas que são intraempreendedores. Então, tratar adulto feito adulto. A gente contar o cenário, a gente fazer essa pessoa entender da estratégia, entender o máximo de informações que ela pode ter, fazer ela fazer conexões neurais. Como é que você está vendo o cenário? Como é que você está vendo o negócio? Como é que você acha? Porque a pessoa, ela diz para a gente que a gente pode contar para ela. Quando a gente vê que o entendimento chega aqui, eu não posso dar essa informação, eu vou bugar a pessoa. Então, até onde ela está entendendo? Então, escutar as ideias dessa pessoa e dizer, tu lembras do cenário? Tu achas que essa ideia casa com esse cenário do negócio, do setor, da empresa? Ela vai chegar na conclusão que não, né? Porque ela é inteligente, é uma adulta, ela toma decisões ali também. Então, assim, é desafio, mas nem desafio de muitos anos de câncer, porque porque passou por uma grande reestruturação. Mas se a pessoa, eu acredito, né, e vivi muito isso. Ora, você dá acesso a informações a ela, você deixa ela participar das decisões que cabe ali com você, você não tolhe o potencial criativo, e você trata a pessoa ali como adulta, onde ela entende e pode tomar as decisões, já é muita coisa que mantém a pessoa ali, um profissional talentoso, muito engajado com o que ele está fazendo, com o projeto da empresa, com o projeto do setor. Então, acredito muito nisso. É verdade, concordo onde é que eu assino, Carol, porque é isso mesmo, assim, a gente, às vezes, sem querer, a gente apaga esses talentos, né, das nossas empresas da pior forma possível. Então, foi muito bom o ponto de atenção que a Carol trouxe, porque realmente, às vezes, nem sempre o que está em evidência é o que a gente precisa, é apenas o que a gente precisa olhar, a gente já tem um olhar amplo quanto empresa. E esse profissional, ele vai estar, sim, motivado se a gente conseguir dividir esse tempo, dar a atenção que ele precisa, porque o senso de valorizar, de se sentir valorizado não é só um retorno financeiro ou uma mudança de função. Não é só isso. É ser ouvido, é dar o feedback na hora certa, é trazê-lo mais para perto. Quando a gente leva informações, que às vezes eles, puxa, essa informação é só da alta direção e eu não tenho conhecimento. Então, quando você que podem ser trazidas para ele e faz ele participar disso, ele se sente valorizado, né? Uma das coisas que, como a Carol falou, ele é adulto, ele vai conseguir entender e tomar a decisão certa. Às vezes a gente quer dizer, você faz isso ou você faz aquilo. Então, vamos perguntar mais, vamos falar do cenário e perguntar para ele, devolver a pergunta e dizer assim, olha, o que é que você acha desse cenário
e diante da ideia que você está trazendo? Porque é uma linha muito tênue. Às vezes ele traz uma ideia e quando a gente já de cara já diz não, ele vai se sentir extremamente desvalorizado, né? Mas se a gente faz ele pensar, faz ele enxergar que aquela ideia cabe ou não naquele cenário, ele vai se sentir muito, muito mais valorizado, né? E isso por si só vai trazer uma motivação muito, muito grande para ele. Tem uma questão que a gente sempre fala, né? Que você precisa saber fazer as perguntas certas para você poder conseguir encontrar as respostas, né? E os líderes, eles precisam ter essa consciência de que o papel dele enquanto líder não é dar as respostas, não é trazer as respostas, e sim conseguir fazer as perguntas certas para que os seus colaboradores possam responder e construir as soluções que são necessárias. Então, eu vejo muito essa linha, né, de você poder dar a atenção de acordo com a maturidade, com o estágio de maturidade de cada profissional, porque isso, para mim, eu entendo como muito relevante, a gente não querer tratar todas as pessoas como se elas estivessem numa mesma faixa de maturidade profissional, porque você pode queimar um bom profissional, você pode estragar um bom profissional, você pode atropelar a carreira dele, ao invés de você ter ali um excelente colaborador, você acaba tendo que tirá-lo da equipe por um atropelo que você, como gestor, provocou de não saber lidar com aquela pessoa. Então, eu acho que essa forma de gerir também é um outro elemento que a gente pode trazer para esse cenário aí que Carol e Patrícia desenharam. Eu queria só complementar essa sua fala, Ronaldo, a questão da experiência, né? A gente fala de... quando a gente dá esse tempo para o colaborador, a gente está investindo no desenvolvimento dele. E experiência é uma coisa que a gente não tem como mexer, é tempo. Então, por mais conhecimento que essa pessoa tenha, ela só vai aprender a caminhar caminhando. Não tem outra forma, não tem outro mecanismo. Então, assim, a experiência é o que vai fortalecer essa pessoa na escolha profissional dela, nos projetos que ela escolher desenvolver. Então, vivendo que ela vai conseguir realmente se desenvolver da melhor forma. Uma outra coisa que a gente sabe, assim, por mais boa vontade que uma liderança possa ter, ela vai ter as suas limitações, que esbarram principalmente nas políticas da empresa, na cultura organizacional. Que tipos de culturas ou de políticas de empresa que a empresa possa seguir são os terrenos aonde esses intraempreendedores podem prosperar mais? Vocês poderiam trazer alguma questão aí para a gente ligada à cultura organizacional? Só para deixar assim de cara, assim, que é um assunto que eu gosto muito. Eu acho que cultura organizacional é um negócio que a gente tem muito ainda o que falar sobre. Vai, Carol! E leva tempo, né? E leva tempo, Exatamente. E leva tempo para a gente construir. É uma junção de vários fatores, vários valores, várias pessoas juntas ali que a gente tenta, né, fazer com que as pessoas que estejam ali tenham um mínimo de alinhamento ali de valores, de objetivos, porque não tem segredo, né? Se cada um aponta para o lado, a gente vai ser muito, muito facetado. E se tem uma coisa que não dá para ser muito facetado, é a cultura, né? A cultura, ela tem identidade, ela representa um conjunto de valores, ela representa... Então, vamos lá, né? Eu acho que, assim, não tem muito uma receita. Se tivesse, a gente vendia e estava feito, mas não tem. Cada lugar vai ter a sua receita. O que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de cultura da empresa, qual é a cultura da minha empresa e não a modinha, né? Porque hoje está na modinha. Eu quero um monte de gente criativo, eu quero potencial para líderes de milênios, mas qual é a cultura da tua empresa? Onde tua empresa quer chegar? E isso é único, e isso é rico, isso é independente do que seja. E aí, o que acontece? A gente fica na dúvida sobre a cultura,
e seguindo tendências que não é para o meu negócio, não é para a minha realidade, não é para o meu agora. E eu começo a trazer pessoas com essas características que não casam. Então, eu quero um monte de gente criativo e a empresa vai passar os próximos 2 anos depois dessa reestruturação, estabilizando o modelo. Imagina a confusão que vai dar, né? Eu quero fazer uma mudança, virar 360, porque o negócio precisa, porque a concorrência evoluiu, e eu trago um monte de pessoas da conformidade, né? Que não tem problema, né? Depende da situação, mas as pessoas da conformidade. Então, a gente tem que ter muita clareza do que o negócio precisa, porque todo mundo tem suas predominâncias comportamentais, seus valores. A gente só precisa encontrar quem tem o que eu estou precisando, né? Porque senão a gente vai fazer um samba do louco ali, sabe? Uma loucura ali, um jazz faltando trombete ali, então vai ser uma loucura. E aí o que eu acho que a gente tem que ter cuidado é isso. As políticas estão sendo construídas olhando o que o negócio precisa e o que essa empresa está projetando, né? Porque senão a gente vai trazer talentos que vão ficar frustrados. E a gente vai começar a ter ali uma miscelânea, né, louca ali de coisas que não faz sentido. E até políticas legais de transformação, né, de criação cultural, são os famosos pilotos, os projetos ou MVPs, enfim. Como começar menor? Seleciona ali um grupo autônomo que vai fazer um piloto, uma célula, uma criação de uma comunidade que vai trabalhar determinado tema. Deixa aquele negócio maturar, brilhar, crescer, todo mundo olhar e dizer, olha que legal, porque isso depois, né, vai sendo consumido. Então, não tem muito uma regra. A gente poderia falar sobre passo a passo de criação de cultura, né? Propósito individual, propósito da empresa e a gente ir construindo. Mas, para mim, é isso. É ter muito claro que não estamos indo na moda, na competência do momento, ou sei lá o que for, ou que alguém está falando que é o momento, e trazer pessoas que estejam alinhadas com aquilo ali. Porque todo ser humano tem algo muito, muito brilhante ali dentro. A gente só precisa saber se é a luz que eu preciso nesse meu escritório, sabe? Então, é isso, sabe? Tem uma frase que eu falo muito quando eu estou em processo de seleção, que é assim, né? E eu lembro que nos primeiros momentos que eu falava isso, o pessoal se assustava, e que eu dizia assim para os candidatos, olha, gente, eu vou estar falando um pouco da empresa para que vocês se candidataram para trabalhar, mas eu queria que vocês olhassem de outra forma. Elenquem primeiro quais são os critérios que vocês querem nessa empresa que batem, né, que casam com os critérios objetivos pessoais de vocês. Porque assim como a gente vai ter N critérios para estar avaliando e escolher um de vocês para a vaga, é importante que vocês também façam isso, porque o casamento tem que ser uma via de mão dupla, senão a coisa não vai funcionar. E essa minha abordagem é resumindo isso que a Carol falou, porque assim, a missão da empresa é algo muito intrínseco, é dela, né? É da empresa. Por mais que tenha se ela ficar correndo só atrás das modinhas que surgiram e tal, a missão dela pode se perder, porque essas modinhas podem não conversar com a missão, com a razão, com a essência da empresa. E da mesma forma são os seus colaboradores. Então, a gente fala hoje muito de propósito, né, pessoal, propósito da empresa. Então, é importante, enquanto colaborador, a gente propor para ele essa clareza de qual é a missão, qual é a essência, o que é que ela espera. Mas é importante também que esse colaborador, ele tenha seus critérios, ele tenha, esses critérios precisam estar muito claros. Por exemplo, eu não trabalho em empresa com determinados valores, assim, porque confrontam com os meus valores, por exemplo. Então, se a gente, enquanto empresa, vai trazer esse colaborador para dentro, a gente vai ter conflito, a gente vai ter dificuldade de crescimento, de desenvolver esse profissional dentro, por mais característica empreendedora que ele tenha. Então, assim, realmente alinhar, como já foi dito, assim, não tem como a gente montar uma receita de bolo e dizer vamos fazer isso, mas começar por isso, esse alinhamento de missão de vida, pensando no colaborador, e missão organizacional. Quando a gente consegue casar esses dois, fica filé. Eu vou trazer aqui... Oi, desculpa, Ronaldo. Eu vou... Diga aí. Diz. Não, pode falar, Carol.
Eu vou compartilhar um momento meu. Eu vivi, né? Eu, quanto colaboradora de uma empresa, viajei, fiz uma viagem de trabalho com o meu chefe. E aí a gente foi jantar, aquele jantar de final de dia, né? E começamos a falar de carreira. Eu bem mais nova, né? E vocês sabem como é menino novo, né? A gente entra um dia na empresa, no outro quer ser o presidente da... Eu já passei por essa fase também, viu, gente? Tá tudo certo. Me ajuizei, vi que é um pouco que tem que ralar, tem que caminhar, aprende a caminhar caminhando, como a Patrícia falou. E aí o meu gestor, na época, né, uma pessoa incrível, que até hoje é uma referência para mim, ele falou, vê só, vou te ajudar com o teu plano de carreira, vou te ajudar. E ele tinha sido um cara que começou em Recife, virou Brasil e foi líder da Suíça para o Global, então eu me inspirava muito nele, né? Uma pessoa saiu daqui, de estagiário daqui, virou líder global, tal, de uma multinacional de 190 países. E ele falou, tá bom, daqui a 10 anos, tu vai estar solteira ou casada? Aí eu, casada. Aí ele, com filho ou sem filho? Aí eu, sem filho. Tu vai morar em casa ou apartamento? Aí eu, não sei. Aí ele, vai ter cachorro, gato, peixe? Eu falei, não sei. Aí ele, e qual vai ser? Tu vai ter carro? Ou tu vai estar morando no Brasil ou fora do Brasil? E eu comecei a dizer, não sei. E ele falou, vamos fazer o seguinte, volta pra casa. E eu já namorava com o meu atual marido. Abre um vinho com o teu noivo e decida o que vocês querem para a vida de vocês no futuro. Depois, vamos falar de carreira. Então, isso ficou muito marcado, né? Porque senão a gente vai desenhar uma carreira que você não sabe o que você quer para sua vida pessoal, né? Você não sabe se você quer ter filho. Eu vou fazer uma carreira numa área que você todo mês vai estar no país fazendo inovação e você quer ter 3 filhos. Vai ter um período da sua vida que isso não vai ser possível, porque você vai ter 3 crianças pequenas, vai ter outro período que vai. Então, assim, o que é que você planeja para você, né? O que é que você quer? E aí vamos ver se a empresa consegue encaixar isso e como que a gente chega lá. Então, o que a Patrícia falou, assim, eu lembrei dessa história ela falando. A gente é adulto, então a decisão, quando a empresa dá uma oferta para a gente, é 50% de aposta da empresa e 50% de aposta nossa, assim, não tem isso de, né, às vezes a gente luta, você me tirou de um emprego e não deu certo aqui, não, né, a gente faz uma proposta, você é adulto do outro lado e avalia se casa com seus valores, pode ser que dê certo, pode ser que não, por N fatores, né, então eu lembrei muito dessa história, Patri, falando, assim, né, e me colocando no lugar do donário, do empreendedor, porque a gente precisa sim tomar decisão, a gente não pode botar essa carga no colo do gestor, no colo da empresa, é a nossa vida, né? Isso. Eu só ia trazer, né, uma outra perspectiva, né, diante de tudo isso, da cultura da empresa, das políticas, é que eu acredito muito que um intraempreendedor ele precisa ver primeiro se aquela empresa que ele vai trabalhar é uma empresa que sabe aproveitar os talentos dela, sabe valorizar, certo? Sabe dar oportunidade para esses talentos, porque senão ele vai cansar ali, ele vai nadar, e ele vai se cansar porque ele não vai a lugar algum. E o segundo ponto é ele saber o que ele quer para a carreira dele. Como a gente já falou aqui, se ele vai querer uma função de gestão, se ele vai querer uma função crescer, né, horizontalmente, como uma área técnica, alguma coisa desse tipo, e saber como, voltando para o primeiro item, se a empresa tem políticas que possam absorver aquilo que ele deseja para a carreira dele. Então, essas questões de políticas e de cultura da empresa, a pessoa, o funcionário, ou esse intraempreendedor, ele precisa estar atento a essas características para saber se aquele local ele vai poder crescer profissionalmente, se é ali onde ele pode investir a energia dele de intraempreendedor. E para a gente dar aqui continuidade, né, já encaminhando para o final do nosso bate-papo, né, a pessoa pode pensar assim, mas para eu ser empreendedor, eu preciso entender de empreendedorismo, certo? Precisa? Já é, né? Ele nem sabe, a gente só precisa ajudar ele a classificar, mas já é, né? Então, você precisa ter... Você acha que falou isso na primeira apresentação do vídeo de hoje, né? São um conjunto de atitudes, né? Às vezes a gente não sabe
Mas é isso, pessoas com foco na resolução, que gostam do protagonismo, que não se conformam com que sempre foi assim, vivi assim, vou morrer assim. Então e que estão abertas ao novo, né? Que entendem que o reconhecimento da experiência e do aprendizado são reconhecimentos enormes, até maiores que o monetário. Né? Eu olho para o lado, vejo meu pai trabalhando menos que eu, e eu estudando de noite, trazendo ideias. Ora, né, qual a vantagem? A vantagem é que você está aprendendo mais coisas, que você está tendo mais experiência. E, assim, isso é fato, a gente não sabe quando. Mas quando a gente faz coisas boas, o mundo devolve coisas boas. A gente não sabe a data, né? Mas volta, não tem como, né? Não tem como. Então, você precisa ter esse conjunto de atitudes que lhe ajuda a ser um empreendedor. Então, você já sabe que isso é empreendedorismo, né? Também. É verdade. Essa pergunta me lembra uma outra, né? Que é aquela se o líder, ele nasce líder ou ele pode ser formado, né? Que a gente escuta muito. Então, esse colaborador intraempreendedor, ele nasce ou ele pode ser formado? Mais ou menos isso é a pergunta que você nos fez. Então, assim, eu acredito que existem pessoas que têm algumas dessas competências que a gente falou já de maneira muito aguçada, né? E muitas vezes elas nem percebem que essas características fazem parte dela e são características muito comuns de quem é empreendedor. E, às vezes, uma formação, uma orientação ajuda que essa pessoa abra o seu olhar, né, e comece a enxergar também. Então, tem as duas, tem a forma de as pessoas saber quais são as potencialidades e também aquele momento de só direcionar. Às vezes a pessoa já tem isso muito aguçado, mas ela precisa de uma orientaçãozinha por onde começar, né? Eu costumo dizer assim, existem pessoas que têm um talento musical nato e existem pessoas que aprendem a tocar de forma com técnicas, né? Mas é nítido que a gente percebe a diferença, se aquela pessoa que sem muito esforço consegue já pegar uma nota e tocar o piano, um violão, e aquela pessoa que levou mais tempo, né, treinando, ouvindo, lendo a partitura, mas ambas podem executar, né? Então, eu acho que essa característica ela pode ser, sim, aprendida desde que se queira. Eu acho que não tem como abrir mão o quesito de estar aberta ao novo. Eu acho que se a pessoa não está aberta ao novo, ela realmente não vai conseguir desenvolver essa área. Mas se ela tiver, a probabilidade dela se desenvolver como empreendedora realmente vai ser muito grande. Eu gosto de dizer que precisar não precisa, sabe? Mas se você puder buscar esse conhecimento, vai lhe ajudar bastante, vai fazer uma diferença na sua vida. E é muito interessante isso, porque ainda existe muita gente que diz assim, eu não quero ter um negócio, eu não quero abrir uma empresa, eu não vou procurar entender um pouco mais sobre empreendedorismo. Mas é muito interessante que todo mundo possa, que todas as pessoas que queiram, né, uma carreira nessa linha que a gente vem discutindo, que essas pessoas possam ter esse contato com os conceitos, né, com o estudo do empreendedorismo, que isso vai ajudar e vai dar muito mais peso para tudo que ela estiver fazendo. Né? Exatamente. Mas, gente, vamos aqui encerrar. Eu gosto de encerrar com uma pergunta, né? Patrícia e Carol, o que é que hoje motiva vocês, fazem vocês levantar da cama na segunda-feira vibrando? Eu acho que é o amor que eu tenho pelas pessoas, por ajudar de alguma forma. Eu amanheço e digo assim, que hoje eu possa fazer a diferença na vida de alguém, através do que for, através da minha vida, seja através do meu trabalho, enfim, que eu possa... Esse dia não acabe sem eu fazer a diferença na vida de alguém. Muitíssimo obrigado, Patrícia. Muitíssimo obrigado a Carol, né, por ter compartilhado conosco aqui esse momento. Eu acho que um momento muito enriquecedor, onde a gente trouxe bastante elementos, né, que possa enriquecer aí os conhecimentos das pessoas que estiver nos assistindo. E aí eu peço para que você que está nos assistindo possa compartilhar esse vídeo, possa dar os likes aí, que a gente sempre valoriza o trabalho do canal,
E eu me despeço de todo mundo aí, agradecendo quem veio conosco até aqui. Patrícia, Carol, até mais, aí a gente se encontra. Obrigada Tchau, pelo gente. convite.